Mas bom dia, meus irmãos. Hoje nós estamos entrando na penúltima aula do nosso estudo sobre a doutrina da Trindade. Ou seja, semana que vem terminamos um estudo que durou o ano inteiro sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E hoje a gente vai tratar de um assunto que, pelo menos, enche o meu coração. Então, espero que enche o de vocês também. A gente vai falar sobre reavivamento. E enquanto ali não está pronto, eu já peço para vocês abrirem a palavra de Deus em Atos, no texto que a gente leu, Atos 3. A gente vai tratar um pouquinho desse texto. Então vamos tratar sobre a doutrina do reavivamento. E nas últimas aulas a gente está tratando de uma parte mais histórica a respeito do Espírito Santo. Então a gente vai tratar hoje dessa questão histórica também do reavivamento. Como é que isso aconteceu na história, na Bíblia, e como é que isso chega até nós. Então a gente vai aprender a respeito desse assunto de uma maneira teológica e histórica. Então vamos lá. Vou mostrar algumas carinhas ali para vocês nos slides. Esse que está aí na foto é o pastor Jeremiah Lanphier. Eu nem sei se é assim que fala o nome dele, mas deve ser. Um cara que viveu aí no século XIX. Ele foi um pastor lá em Nova York. E no ano de 1857, em Nova York, esse pastor, ele iniciou aparentemente algo insignificante. O que ele fez? Ele era um pregador da região e ele vivia normalmente pregando como um pastor ali. Mas ele sentia que precisava alcançar mais pessoas na cidade de Nova York. Porque você sabe, a cidade de Nova York é uma cidade que foi crescendo, crescendo, e hoje talvez seja a maior cidade do mundo, ou uma das, mais populosas do mundo. Então ele sentia que precisava de mais homens, mulheres e crianças da região, de alcançar essas pessoas. E ele orava por isso. Só que ele pensou, só eu oro por isso. Então eu vou expandir, vou tentar expandir essa oração. Então ele iniciou uma reunião de oração para que orassem junto com ele. Aí ele pensou assim, vou orar na hora do almoço, onde as pessoas saem do seu trabalho, tem um tempinho, a gente se reúne e ora rapidinho. Então ele orava meio-dia, uma vez por semana. Algo aparentemente insignificante. No primeiro dia, ele meio-dia chegou lá na salinha que ele reservou, para isso, e não chegou ninguém. Meia hora depois chegou 6 pessoas. Aí ele falou, tá, se é isso que Deus reservou para a gente orar, a gente ora. Então ele orou junto com 6 pessoas ali. Na semana seguinte, esse número subiu para 20 pessoas. Vamos continuar a reunião de oração. 20 pessoas. Na semana seguinte, 35. E ao final do mês já eram 100 pessoas se reunindo para orar. Dentro de 6 meses, eram várias reuniões de orações em Nova York, juntando mais ou menos 10 mil pessoas em 6 meses para orar. Aí você se pergunta, o que de especial aconteceu ali? Em 6 meses, 10 mil pessoas se reunindo para orar e a cidade passando por algo diferenciado ali. A gente não sabe o que acontece, o que tem de especial ali para aquilo ter acontecido. Por quê? Porque reavivamentos são assim, são fenômenos, é algo que acontece. A gente pode até tentar vislumbrar alguma coisa. Por exemplo, por que chegou um avivamento ali? Porque eles começaram a orar. Oração chama reavivamento. É igual quando vem, sei lá, um terremoto, uma catástrofe natural. Você não sabe quando vem. Quando vem, você pode tentar explicar. Você fala, foi alguma coisa, as placas tectônicas se moveram por algum motivo e tal. Mas você não sabe prever aquilo. Simplesmente vem. Não são regras, são incomuns, são extraordinários. Deus simplesmente vem e derrama a sua graça. Foi isso que aconteceu naquele lugar. Então, de algum modo
de alguma maneira, Deus sai do seu modo costumeiro de agir, né? E, por assim dizer, ele abre os céus e desce em grande bênção sobre a sua igreja. Em resumo, é isso que é um reavivamento. Então, foi algo iniciado com oração, mantido por oração pelo tempo que durou, e o resultado, estima-se na região ali, que cerca de 1 milhão de almas convertidas na região e arredores. Esse é o poder estrondoso de um reavivamento. Então, uma coisa é certa. Reavivamentos sempre começam na igreja, por meio de oração, pois o objetivo de Deus é revivar e vivificar a sua igreja, o seu povo. E a gente vai tentar estudar esse fenômeno chamado reavivamento hoje. Atos 3. Eu vou falar um pouco do contexto também, mas a gente vai focar principalmente nos versos 19 e 20. Vamos ler Atos 3, 19 e 20? Vamos ler todos juntos esse texto? Deixa eu só abrir minha Bíblia aqui, que eu mesmo não tinha aberto. Então vamos lá, Atos 3, 19 e 20. 1, 2, 3 e... Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus. Na Bíblia a gente encontra uma diversidade de passagens a respeito de reavivamento. Mas hoje a gente vai ver uma explicação objetiva, simples desse tema. Está nesse texto aí de Atos 3, 19 e 20. Quem olha para esse texto aí sabe aonde que eu vou focar para falar de reavivamento. Qual frasezinha desse texto aí? O que vocês acham? Não, o que representa o avivamento aí, nesse texto? Quem consegue descobrir? Talvez. Mas eu vou focar numa outra coisa. Olha só, primeiro, só para dar uma contextualizada, o apóstolo Pedro, o que ele está fazendo? Ele, depois de curar um coxo, ele prega a palavra e diz isso aqui. O que ele diz? A fim de que venham tempos de refrigério. Eu acredito que essa curta expressão, ela aborde o conceito e a realidade do reavivamento de Deus e sua obra. São tempos de refrigério mandados por Deus. Vamos tentar explicar isso. Vamos para o contexto aqui. Como eu disse, o contexto aqui é da cura de um coxo desde o ventre de sua mãe. Ou seja, uma pessoa que já nasceu assim. Não foi algo que aconteceu, ela viveu um pouco da vida normal e aí depois ela ficou coxa. Não, ela nasceu desse jeito. É algo que normalmente hoje a gente olha e fala, não tem cura, ele é assim, né? E Deus veio então, por intermédio do apóstolo Pedro ali, que orou pelo poder de Jesus, claro, e salvou, curou aquele coxo. E o texto diz que ele era um homem que ficava sentado à porta do templo ali, né, pedindo esmola. E aí Pedro e João passaram e ele pediu esmola para Pedro e João. O que Pedro oferece? Aquela frase famosa de Pedro, né? Eu não tenho ouro nem prata, mas tudo que eu tenho eu te dou. Então, em nome de Jesus, anda. É isso que Pedro oferece para ele, lá em Atos 3, versículo 6. E as pessoas que viram a cena, como é que elas ficaram? Elas ficam assombradas, deslumbradas com o que aconteceu. E o que Pedro faz em seguida é fantástico, né? O que muita gente hoje em dia faria seria, nossa, eu sou bom, né? Olha o meu poder, olha, vem para a minha igreja, porque olha o que acontece aqui. Não, o que Pedro faz? Ele tira os olhos dele e do milagre que aconteceu e ele prega Jesus. Alguém lê os versos 12 e 13 aí do capítulo 3.
Olha que interessante. Pedro vira para o povo e fala: por que vocês estão maravilhados? Isso aí não é nada. É nada perto do poder daquele que fez isso. E interessante que Pedro ainda vira e acusa eles, expõe o pecado deles, né? Ele fala: esse que vocês mataram. Mas, obviamente, por soberania de Deus. E no meio dessa pregação que ele começa a fazer, ele expõe o evangelho, ele expõe o pecado do povo, mostra o poder e a salvação proveniente de Jesus, até então que ele diz essas palavras que a gente leu no 19 e no 20, né? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que a presença do Senhor, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério. O que é esse tempo de refrigério? Refrigério literalmente significa frescor, né? É igual esse ventilador aqui que não está vindo em mim, mas se tivesse vindo em mim, estaria dando um frescor no calorzinho aí que está rolando. E no clima lá do Oriente Médio, gente, frescor é algo que faz uma diferença, né? Imagina você viver no deserto, naquele trem quente que só. Um frescor é um grande refrigério de fato. É um tempo de alívio, é um tempo de restabelecimento ali para eles. Imagina então uma brisa bem fresquinha no deserto. Aqui em Brasília eu lembro dos meses de setembro e outubro, né? Os meses mais quentes que tem aqui em Brasília, setembro e outubro. E é nessa época que eu gosto de ir nos shoppings, que você normalmente sai do quentão, aí na hora que você entra no shopping vem aquele ar-condicionado geladinho assim em você. É uma delícia. É uma delícia. Esse é o frescor, ele te tira do calor escaldante e te dá tempos de refrigério. Coisa boa. Você consegue fazer as coisas de uma maneira melhor. Quando você está num calorzão, você cansa, você fica suado, você fica indisposto, às vezes você até passa mal, mas no frescor, quando vem o tempo de refrigério, tudo muda. O seu ânimo, o seu humor, a sua disposição, tudo muda. Então, é como se Pedro estivesse falando aqui, agora há tempos assim no reino espiritual, há tempos em que Deus vem, tempos quando ele derrama o seu espírito e concede esse alívio, esse reestabelecimento, esse refrigério para a sua igreja, esses tempos de frescor que vêm da presença do Senhor, enquanto a igreja passa pelo deserto desse mundo. Quando o sol bate sobre ela durante a perseguição, tribulação e perturbação, e no dia das pequenas coisas, há tempos de refrigério. Tempos de alegria espiritual e refrigério, né? Então, eu estou falando que sinônimo de reavivamento é esse tempo de refrigério. E aí a gente chega. Então vamos entender o que é reavivamento. Reavivamento eu disse que tem tudo a ver com refrigério. Quem já ouviu falar em reavivamento e sabe dizer o que é? Num espaço de tempo curto, né? Muitas vezes. Não, mas quando começou, é um boom, né? Quando começa o negócio, é um boom. Sim. Alguém lembra de outros aí que aconteceram ao longo da história? Quem já ouviu falar? Opa, esse vai ser interessante que eu vou tratar hoje aqui. Da Rua Azusa. Vou falar desse um pouquinho. Vou falar bem e mal, tá? Mais algum? Por que eu vou falar bem e mal? Para dar uma continuidade. Porque hoje em dia essa palavra é muito mal utilizada e mal entendida, a palavra reavivamento. Por quê? Vou dar uma definição aqui que um teólogo importante dá, o
reverendo Martin Lloyd Jones. O reavivamento é um derramamento do Espírito, é algo que vem sobre nós e acontece conosco. Nós não somos agentes, estamos apenas cientes de que algo aconteceu. Ou seja, é Deus que vem, derrama o seu Espírito e as coisas começam a acontecer, igual minha mãe falou ali, isso é um caso. É uma coisa que a gente não espera, simplesmente vem, acontece e é um boom espiritual no local e naquela época. Ou seja, é uma obra divina especialmente ligada ao Espírito Santo que depende exclusivamente dele e não de nós. Mas, hoje em dia, não é o que a gente vê. Porque talvez você já tenha visto anunciado em algumas igrejas por aí, dia de reavivamento, sábado às 14 horas. Você já viu isso? Várias vezes. Hoje nós vamos ter um dia de reavivamento. Vamos programar um dia de reavivamento? Vamos. A semana do reavivamento da Igreja Herança, vamos fazer? Porque hoje é muitas vezes entendido dessa forma. E, meus irmãos, isso não é reavivamento. Pode ser uma campanha evangelística, pode ser um dia de foco espiritual, um dia de oração, dia de jejum, o povo gosta de fazer, mas não é reavivamento. Não é o significado de reavivamento. E hoje utilizam essas coisas, esses eventos, para dizer que é um dia de reavivamento, para dizer que é algo relacionado a reavivamento. E sabe, não tem nada errado com essas coisas, né? Campanha evangelística, dia de oração e tudo mais. A gente até pode utilizar essas coisas na igreja, para edificar a igreja. Só que não podem ser chamados de reavivamento, porque não é o que quer dizer. Por quê? Porque reavivamento, entenda isso, não é algo que pode ser anunciado de antemão. Eu não posso anunciar, daqui tantos dias vai ter um reavivamento. Não dá, não sou eu que defino, vem de Deus. Eu não sou o agente. Só que teve um cara que passou a ensinar dessa forma, viu diferente, e as coisas mudaram. Não tem muito tempo isso. Cerca de mais ou menos uns 200 anos atrás, um pouco menos disso, 1800 e alguma coisa, teve um homem que difundiu esse controverso ensino na igreja cristã. De quem que eu estou falando? Quem sabe? Charles alguma coisa. Ninguém nunca ouviu falar nesse cara? Aí, ó, Charles Finney. Ele é famoso, esse pastor. E muita gente escreve livros de biografias e tal, falando das grandiosidades que Charles Finney fez. E sim, nos reavivamentos que ocorreram na época com o ensino dele, eu confesso, muita gente se converteu verdadeiramente. Foi reavivamento. O da Rua Azusa foi reavivamento. Muita gente se converteu. As igrejas pentecostais que existem hoje aí, as várias igrejas carismáticas, tem gente crente, verdadeiramente crente ali, que louva ao Senhor. Só que tem um problema no ensino desse cara e a gente vai chegar lá. Por quê? Porque foi por causa do ensino desse cara que hoje a gente vira e fala, tempos de reavivamento. Vamos ter um reavivamento aqui para fazer assim, assim, assado. Esse cara é chamado de o pai do evangelismo moderno. E aí eu vou fazer algumas críticas a ele mais para frente. Mas como essa é uma aula histórica, eu vou chegar na história nele. Porque antes dele, os ensinos para entender, né, ele, eu preciso fazer uma escadinha para chegar lá. Então antes eu vou falar um pouco sobre a história. Porque até 1830, quando esse cara finalmente está liderando ali e começa os seus ensinos, o reavivamento ele era entendido de uma forma completamente diferente, que é a forma que eu ensinei antes, e que eu vou falar um pouco mais profundamente aqui. O conceito de reavivamento era impregnado da teologia do chamado teólogo do reavivamento. Um homem chamado Jonathan Edwards, isso, Jonathan Edwards. E Jonathan Edwards, ele é o cara que explicou o reavivamento mais na vida dele do que qualquer outra pessoa. E a igreja precisa rever
reaver, né, essa tradição enfatizada por Edwards, que dizia que reavivamento se tratava de quê? Comunicações extraordinárias do Espírito Santo, efusões surpreendentes em épocas especiais de misericórdia. Eu vou explicar isso melhor. E sabe, Edwards tem propriedade para falar do assunto, porque sabe-se que ele protagonizou pelo menos 2 grandes reavivamentos. O primeiro, 1734-35, numa cidade pequenininha que ele era pastor, lá em Northampton. E o segundo, que foi conhecido como o primeiro grande despertamento, em 1740, junto com um cara chamado George Whitefield. Olha o que Jonathan Edwards falava de reavivamento. Ele falava assim: deve ser observado aqui que desde a queda do homem até os nossos dias, a obra de redenção em seu efeito tem sido realizada principalmente como? Por meio de comunicações extraordinárias do Espírito de Deus. Mas olha o que ele diz: conquanto haja uma influência mais constante do Espírito de Deus, sempre em algum grau atendendo às suas ordenanças, o que ele está dizendo aí? O Espírito constantemente age por meio das ordenanças de Deus. O Espírito sempre está agindo da maneira ordinária, da maneira comum dele. Todavia, como as coisas mais grandiosas foram feitas para a realização da sua obra, sempre foi por efusões notáveis do Espírito em momentos especiais de misericórdia. Então, perceba algumas características do reavivamento demonstradas aí pelo Edwards. Primeiro, é algo ocasional, esporádico, não ocorre o tempo todo e não pode ser previsto. Você não escolhe quando vem o reavivamento. 2, é algo que Deus envia e concede. Não é algo que o ser humano escolhe fazer. 3, é um agir extraordinário, intensificado do Espírito, o que não invalida as obras constantes do Espírito Santo. Eu não estou dizendo que de vez em quando o Espírito não age e ele só age quando tem reavivamento. Não, o Espírito Santo sempre age em nós. É ele que nos ilumina. A gente estudou isso já tem um tempo, né? Tem um tempo que a gente está estudando a obra do Espírito Santo. É ele que nos ilumina para entender a palavra de Deus. É ele que nos comunica Jesus Cristo. É ele que nos comunica a salvação, a obra de redenção e tudo mais. Só que o reavivamento é um agir extraordinário do Espírito Santo. É algo intensificado. Por isso que acontecem essas coisas maravilhosas aí. Igual minha mãe contou o que aconteceu lá na África, e eu vou falar de algumas outras que aconteceram nos Estados Unidos, na Inglaterra, e por aí vai. E por fim, é algo que dura por um período e então passa. A gente não vive num constante reavivamento, não. É uma efusão ali, pá, do Espírito Santo, que dura um tempo e termina. E deixa um legado muito bom para a região, para o local. Vou até falar disso já já. Então vamos falar dessa obra do Espírito Santo na história, né, de reavivamento. Até aí alguém tem alguma dúvida, alguma questão, alguma curiosidade? Então vamos para frente. Qual que é a obra principal do Espírito Santo? Quem sabe? Nas últimas aulas aí a gente falou várias obras do Espírito Santo. Vamos lembrar, não precisa ser a principal não. O que o Espírito Santo faz? Consolador. O que significa o Espírito Santo ser consolador? Minha mãe que estava no estudo da SAF, ela tem que lembrar. Exatamente. É o Paráclito. O que significa Paráclito? Qual que é o nome daquele dom? Dom de exor. Consolador significa exortador. Exortador significa encorajador, principalmente, ou aconselhador. Aquela pessoa que pega na sua mão e te leva, né?
Você está passando por um momento difícil, a pessoa vai e pega sua mão, não, vamos comigo que eu vou te levar. Você vai para o caminho certo. Aquela pessoa que te confronta, né? Você está fazendo aquilo que não deve e está se afundando por isso, a pessoa fala, a sua situação está errada, está assim. Pra você melhorar, você precisa seguir para esse caminho. Isso que um exortador faz, né? É a mesma palavra para consolador. O Espírito ele é um exortador por natureza. E isso nos leva à principal obra do Espírito Santo. Se ele está nos encorajando, se ele está nos aconselhando, nos levando para um caminho, que caminho é esse? O que ele quer fazer conosco ao nos encorajar? Nos levar a Jesus Cristo. Jesus Cristo. É isso que o Espírito Santo faz. Alguém abre para a gente lá em João 15, 26. Marca aí nesse texto, obra principal do Espírito Santo, João 15, 26. Pode ler, quem achou? Então, qual que é a obra principal do Espírito Santo? Dar testemunho. Quem é o mim aí? Jesus. É Jesus que está falando. Quando esse Consolador vier, ele vai encorajar vocês, ele vai consolar vocês. Com qual intuito? Dar testemunho de mim. Ele vai testificar da vida de Jesus Cristo e vai nos levar para o caminho que é Jesus Cristo. Então, como é que ele vai fazer isso? Convencendo os homens do pecado, da justiça de Deus e do juízo por vir. Isto é, o Espírito conduz os homens a Cristo de maneira infalível e irresistível, e desse modo eles adentram o reino de Deus. Essa é a grande tarefa do Espírito: exaltar e engrandecer a Jesus na conversão e santificação dos homens. Exaltar e engrandecer Jesus na conversão e na santificação dos homens. E aqui você engloba todas as obras do Espírito Santo, né? Não é o Espírito Santo que nos... Para eu entender e ser salvo, não é o Espírito Santo que tem que transformar o coração? Então, é o Espírito Santo que nos converte. É obra dele também. Não é o Espírito Santo que nos instrui na nossa santificação? É obra dele também. E ele faz isso para quê? Para nos levar a Cristo. Para exaltar o nome de Cristo. Então, por isso que o Espírito, normalmente, ele pouco aparece no sentido de ele se esconde para mostrar Jesus. O Espírito Santo faz isso conosco. Então, essa é a principal obra do Espírito Santo. Nos levar a Cristo, testificando de Cristo e assim nos auxiliando em todas as coisas para que a gente seja mais parecido com Cristo. Então, vamos passar pela obra do Espírito Santo ao longo da história, para a gente ver essa obra principal do Espírito Santo convertendo pessoas pelo nome de Cristo, ou levando pessoas a Cristo, né? Por exemplo, na Reforma, normalmente a gente não pensa na Reforma como um período de reavivamento, né? Ninguém fala, a Reforma foi um reavivamento que aconteceu. A gente fala que foi uma reforma na igreja, que separou ali os erros da igreja romana e a gente trouxe, então, o entendimento correto da Santa Escritura para nós. E teve que fazer essa ruptura. Isso é a reforma. Mas a reforma encaixa em reavivamento. Vou dar algumas características disso. Primeiro, um progresso extremamente rápido do Evangelho. Lutero ele pregou as 95 teses em 1517. Em 1500 e pouquinho depois disso, 2 anos, 3 anos depois, Lutero já estava sendo condenado à morte. Por quê? Porque a Alemanha inteira já tinha sido tomada por esse ensino de Lutero. E a Igreja Católica falou, não, eu preciso derrotar esse homem. E Bíblias começaram a ser traduzidas, um progresso extremamente rápido do Evangelho. Não só isso, grande quantidade de homens convencidos
do evangelho, mesmo em meio às perseguições da igreja romana. As pessoas, por mais que pudessem até morrer pela heresia aí que a igreja romana falava, né, quem era protestante, eles mesmo assim se convenciam, não, mas a verdade é essa, eu vou seguir por aqui. Uma grande quantidade de pessoas passando por isso. E mais, um desenvolvimento espiritual extraordinário da igreja. Lembra que eu falei que o reavivamento ele é uma obra na igreja para vivificar a igreja? Mas foi isso que a reforma fez também. A reforma fez a Bíblia voltar para a parte central, sola escritura, e então o evangelho ou o ensino teológico se desenvolver de maneira grandiosa. Calvino, lá em Genebra, ele fez lá uma ponte de milhares, talvez, de missionários que saíram pelo mundo. O primeiro grande trabalho missionário que aconteceu aqui no Brasil foi enviado por Calvino, pelos huguenotes franceses. Você pode conhecer depois, se você quiser, a história do Brasil, né, de grandes trabalhos missionários aqui. É claro que ele não perdurou muito tempo, por quê? Porque teve perseguição e eles morreram. Mas Deus estava fazendo isso grandiosamente na Europa. Então, é um trabalho de reavivamento do Espírito Santo. Envolve desenvolvimento grandioso em pouco tempo, grandes conversões em massa e um desenvolvimento espiritual extraordinário. Vamos falar do próximo, o primeiro grande despertamento. Passou alguns anos, nesse meio tempo certamente ocorreu vários reavivamentos pequenos aí no meio da Europa e por aí vai. E aí a gente chega no primeiro grande despertamento, que ele ocorreu ali em 1740. Só que antes dele teve um reavivamento vivido por Edwards em 1734. Foi como um precursor. É como se Deus estivesse preparando Edwards para esse grande, que foi logo depois. Neste pequeno, olha só, na cidade de Northampton, ela possuía mais ou menos as 200 famílias na cidade. A cidade toda, tá? Era uma cidade pequena, 200 famílias. E estima-se aí que houve uma conversão em massa de mais ou menos 300 pessoas. Se você diz que uma família é composta aí de pai, mãe e filhos, talvez quase todos os pais, mãe e filhos aí se converteram. Certamente mais da metade da cidade se converteu nesse meio. As cidades ao redor logo foram influenciadas e o evangelho cresceu grandemente ao longo de 6 meses que durou esse reavivamento ali naquela região. Então, mais uma característica. E aí a gente chega no primeiro grande despertamento, 1740. E aí, junto com Edwards, passou a pregar um jovem chamado George Whitefield. Eu acho impressionante na história da igreja essas coisas, porque George Whitefield, ele tinha 21 anos quando isso aconteceu. 21 anos. Talvez ele era mais novo que quase todo mundo aqui. E quando esse cara ia pregar, conta-se que mais de 20 mil pessoas se reuniam para ouvir ele pregando junto com Edwards. Gente, 1740, não tinha microfone. Era no meio da praça. Ele simplesmente, às vezes, pegava um trenzinho aqui, uma caixa, botava, levantava, pegava a Bíblia, começava a falar. E juntava 20 mil pessoas para ouvir o cara. Tem um sermão famosíssimo do Jonathan Edwards dessa época, chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado. E Edwards, ele não era o melhor dos pregadores, tá? Conta a história que Edwards pegou esse sermão e ele não era muito eloquente. O que ele fazia? Ele escrevia o sermão inteiro, ele botava na cara dele e lia. E ele não ficava olhando assim, igual eu tento fazer quando eu estou pregando. Eu leio, eu tento decorar meu sermão, mais ou menos, e aí eu vou olhando para o público. Ele não, o povo fala que ele não era muito eloquente. Ele pegava, lia e ficava lendo lá, e as pessoas iam ouvindo. É meio até chato você pensar nisso, né? Só que quando ele pregou esse sermão, conta a história que quando ele leu, ele deu uma pausa,
ele olhou e as pessoas estavam chorando e se derrubando no chão. Tamanho entendimento que elas estavam tendo daquilo que ele estava falando, e ele até assustou assim e falou: ai, o que está acontecendo? Reavivamento não é algo que se pode explicar. Ele não era o melhor dos pregadores, mas era Deus agindo para que as pessoas tivessem um entendimento extraordinário do Espírito Santo. Tanto que Edwards, ele escreve vários livros sobre esse respeito, e ele diz assim: Deus parece estar incomumente presente aqui, ou extraordinariamente presente no nosso meio. A gente devia orar mais por isso, né? Imagina você sentir a presença de Deus de uma forma incomum, uma forma diferenciada, sabe? Sabe, é uma coisa que deve encher o nosso coração. Então, naquela época, estima-se que mais de 50 mil pessoas se converteram na Nova Inglaterra. E algumas características que Edwards falou que o reavivamento transformou as pessoas. Eu já falei de características do reavivamento em si. Mas o que ele faz com as pessoas? Olha o que o Edwards diz. Da obra do Espírito Santo, né? Primeiro, aumento da seriedade e reflexão sensata das pessoas sobre as coisas eternas. As pessoas começam a falar sobre isso. As pessoas começam a refletir sobre isso, sabe? Ela começa a entender que é mais importante eu pensar na eternidade do que na vida que eu tenho aqui. Não é que eu vou deixar a vida que eu tenho aqui de lado, mas a vida que eu tenho aqui é isso aqui. E a eternidade. Então as pessoas começavam a refletir sobre isso e tomar cuidado com as suas vidas a esse respeito. E assim elas tinham uma disposição e atenção para ouvir e aprender sobre essas coisas, sobre coisas religiosas. Às vezes a gente só fala de política, só fala de futebol, só fala de essas demais coisas. E as coisas de Deus? No almoço de domingo, na janta de domingo, você comenta sobre o que aconteceu na igreja? Você fala o quanto aquilo te abençoou? Isso acontecia com eles na época do reavivamento, porque eles estavam dispostos a aprender e a crescer nesse sentido. E mais, uma disposição para tratar de coisas relacionadas à religião. Não é só do que aconteceu aqui, mas o que envolve a religião no nosso meio? As pessoas começavam a ter o que a gente chama de cosmovisão cristã. Sabe, elas viam todas as coisas com um olhar bíblico. Elas falavam: como é que eu posso ver isso à luz da Bíblia? Como é que eu posso ver o futebol à luz da Bíblia? Como é que eu posso ver a política à luz da palavra de Deus? É uma coisa que transforma e a gente fica disposto a aproveitar essas situações. Mas, aproveitar o máximo de oportunidades para ouvir a palavra pregada. Algumas pessoas vão lembrar dessa época, quando a gente era mais novo, até aqui em Brasília mesmo, época de jovem, uns 10 anos atrás talvez até uns 8 anos atrás, a gente ia o tempo inteiro para conferências ali, coisas da mocidade que aconteciam ali, porque estava tendo, não vou dizer que era um reavivamento, mas foi algo que a gente passou aqui em Brasília, ou pelo menos eu me lembro disso, que o tempo inteiro a gente estava buscando ir para igrejas aqui e ali, com programações aqui e ali. A gente tinha esse desejo. Não é porque hoje a gente não tem. A gente tinha mais tempo, né? Eu era mais jovem, não era casado, não tinha filho, mudava tudo. Mas nessa época acontecia isso. É uma característica do reavivamento, trata com as pessoas, né? Você busca a palavra de Deus o máximo que você pode, porque aquilo faz bem, é um desejo que você tem. E mais, participar dos cultos públicos e das obrigações externas da religião de maneira mais solene. Vê que não são coisas muito diferentes, né? Mas é como se fosse coisas corriqueiras de uma maneira intensificada. Isso é a obra extraordinária do Espírito Santo. Ouvir um sermão, beleza, edifica todo mundo. Mas num reavivamento, te faz transbordar da palavra de Deus. É mais ou menos isso que você tem que entender por reavivamento. É uma obra extraordinária, intensificada do Espírito Santo. Só que eu já vou começar a fazer algumas críticas. Obviamente, nem tudo são flores, tá? E em épocas assim,
apesar do crescimento, de aparecem, né, muitos aproveitadores ou desconfiados. A gente é homem, a gente é pecador. Então, mesmo em meio à obra do Espírito Santo grandiosa que acontece, tem gente que usa isso da forma errada. E Edwards, ele levanta alguns casos. Ele fala que muitos aproveitavam o interesse intenso do povo para tentar se promover e ensinar coisas falsas. Um cara provavelmente virava e pensava assim, pô, tá todo mundo ouvindo, tá todo mundo interessado, pô, eu vou me promover nesse meio, né? Eles vão me ouvir, eles estão interessados. Então, gente se aproveitava dessa época. Mas muitos diziam que algo tão grandioso assim só poderia ser fogo de palha. Ah, todo mundo está indo só porque Maria vai com as outras. Vai acabar rapidinho. E aí essas pessoas que pensavam assim, não se interagiam e falavam mal. Edwards, ele conta casos assim. E talvez o pior para mim, outros diziam que por ser algo incomum, deveria ser condenado. E muitas vezes nós, reformados, a gente faz isso, sabe por quê? Porque a gente, reformado, é tratado de tradicionalista, né? A gente é tradicional em muitas coisas mesmo. A gente não gosta muito de mudança, né? Até porque a Bíblia não muda, então a gente não acha que as coisas devem mudar muito mesmo. Só que, muitas vezes, a gente trata o reavivamento como algo assim, incomum, e por isso a gente condena. E Edwards falava de pessoas que faziam assim. E não é isso que deve acontecer. Então, até no primeiro grande reavivamento, que foi grandioso, a gente vê uma obra meio mista aí de coisas boas com alguns probleminhas. E aí a gente chega no segundo grande reavivamento. Esse ocorreu aí no século XIX com vários pequenos reavivamentos dos anos 1800 a 1835. Esse despertamento, o segundo grande, né, diferente do primeiro, ele perdurou por mais tempo, veja aí, né, que foi vários anos, só que em pequenos locais e acontecendo em várias formas diferentes, e teve um maior alcance geográfico. É ele que vai chegar lá no da Azusa em 1900, tá? Esse vai ser o grande influenciador. E por perdurar muito tempo, teve grande número de conversões, mas teve também, junto disso, grande número de exageros e posteriores quedas. Por isso que um teólogo conhecido chamado J.I. Packer, ele diz assim, o reavivamento é uma obra mista. Os reavivamentos variam em pureza, poder e metodologia. No entanto, não podemos aprovar nem condenar tudo. Certamente o segundo grande despertamento produziu muitas conversões verdadeiras, mas também foi marcado por diversos erros e exageros. Sabe por quê? Por mais que tenha pureza e poder de Deus, o ser humano vem com as suas metodologias nesse meio. Porque a gente precisa fazer alguma coisa com o que vem, né? De Deus. A gente poderia simplesmente sentar e desfrutar. Mas não. O ser humano começa vamos aproveitar isso, assim, assim, assado. E então as coisas começam a se misturar com vontade de Deus, com a vontade humana. E normalmente a vontade humana, ela se corrompe. E aí começam a se introduzir coisas não muito boas. E é aqui que eu quero falar da figura controversa do pastor Charles Finney, conhecido como pai do evangelismo moderno. A gente já viu as principais características aí do reavivamento segundo Edwards, mas o Finney, ele preferiu adotar novas medidas para esse reavivamento. Olha o que ele dizia. A primeira medida foi o decisionismo. Ele promovia o quê? Apelos. Você já deve ter visto várias pregações aí com apelos, né? Vem desse cara aí. Isso não existia antes do século XIX. Não existia. Esse cara começou a promover isso. E ele chamava isso na época de o banco dos ansiosos. Ele falava assim, caso você esteja mudando alguma coisa na sua vida, vem aqui para frente e senta aqui. E aí ele chamava isso do banco dos ansiosos. As pessoas ficavam lá e a pregação ia acontecendo e tudo mais.
E além disso, ele fazendo um chamado ao altar depois, né, quando ele terminava, ele chamava as pessoas que estavam no banco dos ansiosos, ele chamava isso de chamado ao altar, para que esse novo convertido tomasse a sua decisão ali na hora, na frente de todo mundo. E era isso que mostrava a decisão dele. Outra coisa que Finney fazia eram metodologias de táticas emocionais, a fim de incentivar as pessoas a se desesperarem e chorarem, e assim se incentivar a decisão dessas pessoas. Vocês viram como é que isso dominou, né? Pelo menos a teologia brasileira é inundada disso daqui, inundada disso daqui. E isso vem como? Da teologia que Finney ensinava, que não é nem arminiana, ela é pelagiana. Deixa eu explicar isso. A gente é reformado, calvinista, né, que a gente fala. O que significa isso? Que a gente crê que a obra de salvação é inteiramente divina. É Deus quem faz. É Deus quem chama, é Deus quem regenera, é Deus quem justifica, é Deus quem salva o pecador. Qual é a nossa parte? A partir da santificação. Deus nos salvou, a gente começa a viver conforme Ele requer que a gente viva. Isso é ser reformado, tá? Esse é o que a nossa igreja ensina. E é o que a gente crê que a Bíblia ensina. O que os arminianos ensinam? Os arminianos creem numa obra conjunta de Deus e do homem. Eles falam assim, Deus mandou, Ele previu que isso ia acontecer com você, mas você precisa se arrepender, tomar a sua decisão também. É uma obra conjunta. Deus faz, mas você também precisa fazer. Se só Deus fizer, não vai dar certo. Isso é o arminiano. Finney era pior que isso. Finney era chamado de pelagiano. A teologia pelagiana diz que a obra de salvação feita por Cristo, ela é adquirida por total decisão humana. Deus não interfere. Deus fez a obra de salvação com Jesus Cristo, certo? Beleza, parou por aí. Agora é você que decide, se você quer ou se você não quer. Não é que Deus te chamou, aconteceu alguma coisa, chegou até você, você toma a sua decisão. Finney dizia, a regeneração consiste em o pecador mudar a sua escolha. Ele tomou decisão. A conversão é meramente uma decisão humana. Ou seja, enquanto nós falamos que é uma obra divina, os arminianos falam que é uma obra conjunta, Finney fala, é uma obra totalmente humana. E os ensinos dele provêm dessa teologia. Finney insistia em ensinar o oposto de Edwards. Ele falava, o reavivamento não é um milagre, não é uma obra extraordinária do Espírito Santo, mas é o resultado de um emprego correto dos meios corretos. Sabe quando na igreja a gente fala assim, vamos fazer um evangelismo, uma semana evangelística, sei lá, e se a gente contratar o melhor carro de som, o melhor palco, se a gente colocar os melhores panfletos, vai dar certo. É isso que Finney dizia. Se você fizer da maneira correta, do jeito correto, na época correta, vai dar certo. Ele queria que era uma coisa totalmente humana. Então, em outras palavras, se usarmos metodologias corretas, palavras corretas, nos locais certos, podemos impulsionar um reavivamento. Finney, ele acabou com o conceito de soberania de Deus sobre o reavivamento. E aí as diferenças entre Finney e Edwards. É por isso que hoje a gente prefere chamar reavivamento da época de Finney de revivalismo. Por quê? Qual a diferença? O revivalismo não contém o elemento verdadeiro de mistério, ou seja, o agir extraordinário do Espírito Santo, mas é marcado pela previsibilidade. Enquanto Edwards via Deus como a causa do reavivamento, Finney via o homem. Para Edwards, reavivamento é resultado de oração. Para Finney, eram eventos estimulados pelo agir humano. É por isso que a gente questiona tanto os reavivamentos carismáticos, porque tem esses problemas. E é importante, eu não estou dizendo que eles são errados, não.
São reavivamentos. Muitas pessoas se convertem. O boom de igreja pentecostal que a gente tem, carismática que a gente tem no Brasil, é obra divina, sim. Muita gente converte. O problema é que eles convertem imbuídos dessa má teologia. E foi o que Finney propagou. E aí a gente conclui. Reavivamento é algo que Deus dá. Tal como um evento da natureza, como terremotos, tempestades, nós não podemos produzir essas coisas. O Espírito age de forma extraordinária, convertendo corações a fim de testificar e glorificar Jesus Cristo. E para complementar, o reverendo Lloyd Jones diz assim: as duas principais características do reavivamento são vivificação extraordinária dos membros da igreja e conversão em massa das pessoas que até então se mostravam indiferentes e pecadoras. É uma transformação de vida que acontece. Não é uma coisa propagada pela emoção, pelo momento ali do evento. Não, é Deus quem age de fato. E por isso eu digo que, em crítica aí aos carismáticos, o grande objetivo dos reavivamentos não é focar na quantidade, nas metodologias que podem expandir o resultado, tal como os carismáticos fazem, mas é aproveitar a oportunidade dada por Deus de abençoar e ser abençoado com a obra do Espírito de quê? De testificar e glorificar a Cristo, convencendo os homens de seus pecados, da justiça de Deus e do juízo por vir. Reavivamento, a gente tinha que aproveitar isso, e não focar no número, e não focar na metodologia e esse tipo de coisa que Finney tanto propagou e que hoje a gente se preocupa mais do que o Evangelho, do que a obra transformadora do Espírito Santo. E para finalizar, para nós fica o incentivo, né? Qual que é a nossa função para o reavivamento? Se o reavivamento só vem de Deus, a gente pode orar. A única coisa que a gente pode fazer para que Deus mande um reavivamento é orar e pedir para que Ele faça isso. É clamar ao Senhor pedindo que Ele envie um reavivamento em nossa época e região, a fim de que a obra seja fortalecida, homens sejam transformados e o Senhor Jesus seja glorificado. Infelizmente tem muito reformado, muito por conta dessa guinada carismática aí, que tem resistência com esse conceito de reavivamento. A gente reconhece que é uma obra mista, né? Ela pode conter exageros, ela pode conter esses problemas que o ser humano sempre coloca no meio, mas a gente deve reconhecer também que são grandes oportunidades que se há de ter da presença e do poder marcantes de Deus em sua ocorrência. Imagina alguém pregando e o seu coração de uma maneira intensificada sendo queimado ali pelo que você está ouvindo, e isso mudar a sua vida. Gente, isso é de Deus, sim. É óbvio, é o Espírito agindo, e a gente deve clamar por isso, é por isso que a gente deve clamar. Era isso a aula de hoje. Sim, tem vários. Hã? Não, eu acabei a aula aqui, mas eu posso falar. Por exemplo, você está falando até do Antigo Testamento, obviamente. Sabe o que Edwards fala que é o primeiro grande reavivamento? Está lá em Gênesis, lá numa... Como é que é o nome? Genealogia. Sabe quando a Bíblia mostra que um cara, ele foi assunto aos céus lá no inicinho? Como é que é o nome dele? Enoque. Ele fala que ali já era Deus agindo de forma extraordinária no meio do seu povo. E ele começa a falar que isso já é indícios de reavivamento. E na Bíblia a gente tem vários. Talvez os mais famosos sejam da época do Pentecostes, né? Quando Pedro pregou, e num dia na pregação dele, quantos se converteram? 3.000. No capítulo seguinte, Pedro prega de novo e fala que quantos converteram? 5.000. Então, indícios de reavivamento. É assim que acontece, sabe? São coisas extraordinárias do agir do Espírito Santo que ocorrem no meio da igreja. É isso. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma questão? Então vamos orar para a gente encerrar?
Senhor, obrigado, Pai, por esse ensino, obrigado por essa aula histórica a respeito do seu agir no meio da tua igreja, e que o Senhor possa, ó Deus, trazer reavivamento também para nós, para a nossa época, para o nosso povo, para esse país, para que o teu Espírito haja no nosso meio e o nome de Jesus seja testificado, testemunhado e glorificado em nosso meio. E que essa seja a transformação que ocorra. Que não venham de nós por metodologias ou coisas assim, que a gente saiba usar e aproveitar o agir do Senhor no nosso meio. Mas é o que nós clamamos ao Senhor. E é o que pedimos no nome de Jesus. Amém.